O divino. Aos 16 anos conheci alguém por quem me apaixonei. Eu sentia por ele algo que jamais voltei a sentir, até porque aquilo não era normal. Depois de 1 ano e meio de namoro, eu engravidei e decidi ir morar com ele. Então cometi um erro comum das mulheres na minha situação. Parei de trabalhar. Nessa época eu tinha 17 anos, mas me sentia madura. Tive uma gestação difícil, marcada pela escassez financeira e por enjoos constantes, que duraram até o dia do parto. No dia 31, Réveillon de 1991, ganhei uma filha linda. No início da sua vida, ela apresentou um problema cardíaco e foi preciso fazer 2 cirurgias, além de 3 anos de cuidados e tratamentos. Hoje ela está bem e já me deu um netinho. Tive mais um menino, que mostrou alterações desde bebê, e só fui descobrir sua esquizofrenia aos 9 anos, sem que o pai tivesse tido o trabalho de mencionar que era uma doença que ele, pai e irmão, também têm. Mas a pior parte foi o meu relacionamento de casal. Ele era muito trabalhador e logo encontrou um trabalho que lhe rendia altos ganhos, que usava para pagar prostitutas de 12 a 13 anos. Ele gastou muito do que ganhava em boates para ver amigos com mulheres, porque não tinha ereção. É vergonhoso para mim, mas uma vez fui até uma boate para ver se era verdade o que ele contava. Foi aí que comecei a acreditar nas coisas que ele me dizia. No início, procurei entender e ajudá-lo, e então perguntava coisas sobre a infância dele. Ele foi abusado por um homem no sítio onde morava. Na adolescência, estudou em seminário e disse que lá houveram abusos também. Ele tem raiva de meninos, deve ser por isso. Nunca tivemos uma vida sexual ativa. Raramente tínhamos relações sexuais e ele dizia que só sentia vontade forçando pessoas indefesas e inexperientes, exatamente o que eu era quando o conheci. A história dele pode ser triste, mas penso que nada justifica. Ele me fez conhecer mulheres, dar recados e queria até que eu levasse garotas da escola para ele em casa. Ele me fazia aceitar a humilhação de ajudá-lo a me trair com meninas, em troca de uma vida financeira que proporcionava a mim e aos meus filhos. Ele dizia que podia me contar tudo porque eu era sua melhor amiga, que o entendia e o amava e assim me contava tudo o que se passava na sua mente. Ele confessou até que tinha vontade de abusar das filhas da vizinha. Dizia que tinha vontade de pegar meninas e jogar no mato para estuprar, mas que não realizava a vontade por medo de ser preso. Ele chegou a me pedir para que meus filhos não trouxessem crianças para brincar em casa. Quando saía para encontros, tudo ele me falava, parecia uma faca me cortando por dentro. Eu vomitava, chorava e quase enlouqueci nessa época. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Emagrecia dia a dia e fiquei 2 anos sem dormir, até que comecei a tomar remédios. Separamos algumas vezes de casa, mas ele sempre voltava, dizendo que iria mudar. Eu, pensando nos meus filhos, acabava aceitando. Hoje sei que nunca foi amor. Se eu pudesse fazer diferente, teria abandonado ele no primeiro dia em que soube dessas coisas. Eu perdi 13 anos com ele. Descobri no meu marido um monstro, psicopata e pedófilo, quando eu nem sabia o significado dessas palavras. Segui convivendo com ele para tentar mudar a situação, por medo, fraqueza e vergonha, mas de nada adiantou. Eu fiquei depressiva. Por muito tempo sentia vergonha ao pensar que as pessoas saberiam, pois até então, aos olhos dos outros, éramos um casal perfeito. Quando eu não tinha mais forças para aquilo tudo, comecei a falar. Ninguém sabia o que era pedofilia e riam na minha cara. Diziam que era ciúmes devido a ele brincar com crianças. Quando a cidade toda sabia das coisas que ele fazia, vinham me contar e eu já nem ligava, pois o que ele me contava era bem pior. Eu já não tinha mais vida. Até os meus filhos estavam largados porque os problemas com ele me consumiam. Um dia brigamos feio e ele apontou uma arma bem na minha testa. Minha filha estava acordada, era de noite. Falei para eles nos matar, mas ele saiu e por um descuido deixou a arma em cima da mesa.
Eu a peguei e apontei para ele e perguntei como ele se sentia do outro lado da arma. Foi então que resolvi separar e buscar ajuda, pelos meus filhos, pela minha vida. Eu não ia mais expor os meus filhos a sofrimento gratuito. Já fazia mais de um ano que estava me preparando, pois já tinha tentado me separar outras vezes. Procurei uma psicóloga através da rede pública no SUS. Até ele teve que ir na consulta, mas a própria psicóloga não viu saída e me aconselhou a me distanciar dele. Busquei na prefeitura da cidade uma advogada sem custo, mas não tinha esse serviço. Então me indicaram a minha, que cobrava barato. Ela foi um anjo. Disse que apesar dele não ser violento fisicamente comigo, ela atendia casos assim diariamente e as histórias acabavam de maneiras drásticas. Disse que eu precisava tirar as crianças de perto dele antes que fosse tarde, e assim o fiz. Ficar com a casa onde morávamos parecia pouco, perto do dinheiro que ele tinha, mas foi o que pedi para ele me deixar em paz. Ainda assim me perturbou um pouco, mas depois parou. A vida dele foi para o fundo do poço. Dinheiro, amigos, trabalho, praticamente acabou tudo. Hoje me sinto forte, não me deixei abater. Por pior que seja o problema, resolvi focar na solução. Deus que me fez vencer, por isso chamo a minha volta por cima de voo divino. Hoje, se fosse preciso, eu contaria essa história para o mundo inteiro, mostrando a minha cara. O pior foi aguentar escondida, como se fosse eu a responsável por esses absurdos. Meu conselho a uma mulher que sofre abusos é: busque mudanças e, por mais difícil que seja, encare de frente. A vida merece ser vivida, no mínimo bem, não é mesmo? Sozinha de Si é um projeto de histórias silenciadas de mulheres despedaçadas, contadas anonimamente para cuidar de todas de uma vez. Mande essa história para mim. ghostwriter@amabondanza.com